Capítulo 5. O desafio dos recursos. O teste da bravura do líder. De todos os desafios da liderança, aquele para o qual estava menos preparado foi chamado por mim desafio dos recursos. Tive de aprender do modo mais difícil que, a menos que estivesse disposto a me tornar o arrecadador-chefe de recursos, ACR, a nova igreja teria vida curta, morreria por falta de fundos. Nos 3 anos de ministério jovem, aprendi muito das funções tradicionais da liderança: infundir a visão, montar equipes, solucionar problemas e estabelecer metas. Mas, pelo fato de ser um subministério de uma igreja bastarda, nunca tive de me preocupar com recursos. A igreja cobria as necessidades financeiras, fornecia instalações e equipamentos sem qualquer custo, um generoso orçamento para cobrir as despesas ministeriais e um salário que solucionava minhas necessidades pessoais. Mas quando deixamos aquela igreja para iniciar a igreja Willow Creek, tudo mudou drasticamente. Fui forçado realmente, da noite para o dia, a enfrentar uma dura realidade. Não tínhamos instalações, equipamentos, orçamento para o ministério e salário. Pior ainda, não havia a quem reclamar. Não tínhamos rebanho. Meu romance com o conceito de construir uma igreja nos moldes de Atos 2 havia me cegado para a dura realidade de fundar uma. O complicado é que já havíamos anunciado a data inaugural da nova igreja e distribuído convites e folhetos que divulgavam o local de reunião, o Teatro Willow Creek, em Palatrine. Havíamos formado equipes musicais e ministeriais e alugado escritórios. Levei cerca de 5 minutos para perceber que precisávamos de uma substancial injeção de capital, e rápido. Combatendo o antigo ataque de pânico, bolei um plano. Naquela época, só conhecia uma forma segura de fazer dinheiro. Assim, pegando uma deixa dos meus dias no negócio de produção da família, encomendei 1.200 caixas de tomates. Então, no sábado de agosto de 1975, convidei o grupo de adolescentes que formava o núcleo da equipe inicial para vender tomates de porta em porta. Infelizmente, falhei em não perceber os quintais repletos de tomateiros que dominavam a vizinhança. No final do dia, estávamos vendendo uma cesta de tomate por 25 centavos de dólar. Ainda assim, levantamos alguns milhares de dólares e solucionando os problemas financeiros por cerca de uma semana. Lembro-me de ter ido dormir pensando: não podemos vender tomates todos os sábados. E não creio que esse desafio dos recursos vai simplesmente desaparecer. É melhor compreender o que realmente significa ser um ACR. Recordações da situação financeira. A maioria das minhas lembranças do fim de 1970 relacionadas ao ministério tem a ver com tentar lidar com a falta de recursos da Willow. Um dos meus primeiros cúmplices foi um músico chamado Dave Almo. Dave não era somente um gênio criativo, mas também tinha uma ética de trabalho monstruosa. Frequentemente ficava 80 horas por semana transcrevendo diligentemente partituras musicais, copiando arranjos vocais e as partes da orquestra à mão. Um dia, sem me dizer, ele pediu alguns lápis especiais que os músicos usam para esse fim. Quando a conta inesperada de 19 dólares chegou à minha mesa, invadiu o escritório dele e disse: Dave, você está nos matando. Não podemos arcar com lápis como esses. Você tem de achar outra forma de escrever os arranjos. Atualmente, os músicos da Willow possuem os mais modernos computadores para ajudá-los a trabalhar. Mas antigamente vivíamos tão apertados que 19 dólares eram significativos. Tive um confronto financeiro semelhante com os voluntários da produção. Como não tínhamos instalações próprias e não conseguíamos achar instalações para locação
onde pudéssemos programar todos os eventos, estávamos nos mudando constantemente. Cada vez que nós mudávamos do Teatro Willow Creek para vários auditórios de escolas de ensino médio, lanchonetes e até mesmo um clube local, tínhamos de preparar e desmontar todos os equipamentos de som e de luz. Em todos os lugares, depois de todos os equipamentos estarem instalados, os voluntários tinham de prender os cabos no chão com fita adesiva para que as pessoas não tropeçassem neles. Como fazíamos tantas montagens e desmontagens, o pessoal da produção começou a encomendar caixas de fita novamente sem me dizer. Após um fim de semana específico, quando havíamos recebido uma oferta muito baixa, as pressões financeiras foram quase além do que eu podia suportar. Com aquele problema pesando na cabeça, entrei no prédio que estávamos alugando para os cultos semanais e reparei na quantidade de fita que a equipe de palco voluntária estava usando. Eles não sabem quanto essa fita custa. Surtei, reuni os voluntários e descarreguei. Pessoal, vocês estão desperdiçando uma fita adesiva muito cara e a igreja não tem dinheiro. Vocês não precisam de toda a espessura da fita para fixar um único cabo ao chão. Nova regra: daqui por diante, todos terão de rasgar a fita assim. Então, demonstrei na frente deles a minha econômica ideia, o mais drasticamente possível. Ainda posso me lembrar de suas expressões chocadas. Alguns conseguiram balbuciar: tá bom, mas devem ter pensado que eu tinha perdido a cabeça. Deixe-me passar mais uma ideia do que era aquela época. O único escritório cujo aluguel podíamos arcar tinha piso de cimento. Se quiséssemos carpete, teríamos de comprá-lo. E foi o que fizemos. Encomendamos o mais barato que pudemos encontrar. Quando fiz o pedido, avisei o dono da loja que provavelmente não poderíamos pagar tudo de uma vez. Ele foi bondoso e disse: bem, vocês são uma igreja, confio em vocês. Sei que merecem isso. Paguem quando e como puder. Cerca de um mês depois, chegou a conta. Lembro-me da quantia exata, $973. Uma vez que não tínhamos nenhum dinheiro naquele momento, pus a conta em uma pilha em outras contas não pagas. Quando o dono da loja me ligou algumas semanas depois para reclamar o pagamento, lembrei-o de que havia concordado com o plano à prestação. Sim, é verdade, ele respondeu, mas você poderia me mandar alguma coisa? Eu farei isso agora mesmo, disse a ele. Fiz um cheque de $5 que mandei pelo correio. Quando recebeu o cheque, ligou imediatamente para mim perguntando: o que é isso? Você está brincando? Não, respondi envergonhado, mas prometo que vou lhe mandar $5 toda semana. E foi o que fiz. Mandei $5 por semana até pagar tudo. Quase 3 décadas depois, ainda tenho um nó no estômago quando passo de carro diante da loja de carpetes. Pressionado até o limite. Uma coisa que complicou o desafio para obter recursos foi o fato de termos começado a Willow com adolescentes e estudantes universitários. Poucos de nós tinham emprego de tempo integral. Por isso, tínhamos muito tempo e energia para oferecer, mas nenhum dinheiro. Sabia que se não começássemos a atrair alguns adultos de verdade, com razoáveis rendimentos, iríamos à falência. Então comecei a orar fervorosamente por isso. Num domingo, um indivíduo que parecia ser um homem de negócios, um adulto de verdade que aparentava ter um trabalho de verdade, veio a assistir um dos cultos. Parecia uma pessoa normal. Seu terno era condizente, nenhum de nós tinha terno. Minhas esperanças foram lá em cima. Após o culto, conversamos um pouco e então ele disse: ei, realmente gostei desta igreja. Posso levá-los para almoçar esta semana? Claro, respondi sem hesitar, certo de que minhas orações haviam sido respondidas. Alguns dias mais tarde, ele me pegou para almoçar em um longo Cadillac.
Levou-me a um restaurante extremamente caro e me disse de forma descontraída para pedir o que quisesse. Aos 23 anos de idade, eu não tinha nenhum orgulho, fiz um pedido considerável. No meio do almoço, ele começou a perguntar sobre a igreja. Eu realmente gostei dessa nova igreja. Ele finalmente disse quando chegava à sobremesa: Posso ajudar de alguma forma? Era toda a abertura de que precisava. Meu caro, você poderia ajudar de todas as formas, disse-lhe. Daí ele perguntou mais diretamente: qual a sua maior necessidade? Bom, respondi. Sei que você acabou de chegar à igreja e provavelmente não quer ouvir sobre os problemas, mas estamos financeiramente no limite. Quero dizer, estamos a uma semana da extinção financeira. Nenhum de nós é assalariado. Já abrimos mão de nossas economias. Não sei por quantas semanas ainda manteremos as portas abertas. Para meu grande alívio, ele respondeu com um sorriso confiante. Eu acho que posso ajudá-lo com esse problema. Nunca dei nada para qualquer igreja, mas gosto da sua. Então pode esperar por uma doação esta semana. Mandarei pelo correio. Passei aquela semana extremamente ansioso. A cada manhã corria para a caixa do correio na esperança de achar a carta. Finalmente, quase no fim da semana, ela chegou. Aqui está, eu pensei, estamos ricos. Avidamente rasguei aquele envelope e descobri um cheque de US$ 10. Quase desmaiei. Durante dias tive de combater pensamentos carnais, de sabotar o Cadillac dele. A pressão do desafio dos recursos estava no limite. A íngreme e necessária curva do aprendizado. Fui rapidamente forçado a enfrentar o fato de que, sob a perspectiva humana, o líder principal é o responsável pelo levantamento e pela distribuição dos recursos de toda a organização. O líder principal tem de levantar fundos tanto para os funcionários e para os programas ministeriais, como para a sua família. Para os que não estão preparados para levantar fundos, como a maioria dos pastores, essa é uma assustadora realidade. O teólogo R. Sproul certa vez me perguntou quando, quanto eu poderia realizar com US$ 100 no meu ministério. Imaginei que esperasse alguma profunda resposta teológica, mas antes que pudesse pensar em alguma, ele mesmo a respondeu. Você pode realizar o que custa cerca de US$ 100. Ele estava apenas expressando a opinião de que um ministério frutífero necessita de recursos. Seja tão teológico quanto quiser, mas a igreja nunca alcançará seu pleno potencial redentor até que um rio de recursos financeiros passe a correr na sua direção. E gostando ou não, é função do líder criar esse rio e administrá-lo sabiamente. Quanto mais cedo o líder compreender isso, melhor. Meu objetivo pelo restante desse capítulo é ajudar os líderes a desenvolver habilidades necessárias para se tornar um ACR. Começarei com algumas verdades básicas sobre os recursos que todo líder deve compreender para desempenhar essa função com sucesso. Verdade número 1. Deus é a fonte suprema de recursos. Uma antiga canção infantil descreve os recursos de Deus de forma bastante clara. Ele possui o gado de 1000 colinas, a riqueza de todas as minas. Em Salmo 50, 12, o próprio Deus repete o mesmo tema, quando diz: O mundo é meu e tudo o que nele existe. Os recursos de Deus, em outras palavras, são ilimitados. Alguns líderes de igreja caem na armadilha de acreditar que alguma pessoa da igreja é a principal fonte de recursos. Não é assim. As pessoas são instrumentos de Deus para fornecer recursos, mas não são, no final das contas, a fonte suprema deles. Somente Deus controla o fluxo do rio financeiro do qual precisamos. Os líderes também precisam compreender que Deus não apenas pode ajudar, mas, na verdade, anseia ajudar. A igreja é a sua noiva.
é seu presente para o mundo. Ninguém mais do que Deus deseja ver a igreja abastecida. Aprendi essa lição em um momento crucial do crescimento da Willow. No final de 1970, estávamos envolvidos no imenso programa para a construção do primeiro auditório. Em um extremo ato de fé, comprometemos 2 milhões de dólares, além do nosso orçamento, um orçamento que já era extremamente elevado. As pessoas tinham doado praticamente tudo o que tinham para dar. Várias centenas de pessoas, Liane, eu e até mesmo a maioria dos funcionários, contraíram empréstimos bancários para manter o projeto em andamento. A economia dos Estados Unidos, porém, entrou em colapso. O desemprego decolou e as taxas de juros chegaram a 21%. Justamente quando pensava que a situação não poderia piorar, o maior de nossos contribuintes nos abandonou. Era o homem com quem todos contávamos para nos salvar de tudo. E o mais desse errado. Foi quando tive de estabelecer de uma vez por todas a diferença entre o instrumento e a verdadeira fonte de suprimento. Foi um grande golpe perder o maior contribuinte, mas percebi que o fato de ele haver deixado a Willow não significava que Deus a deixara. Deus nos chamara para iniciar uma igreja que alcançasse os pedidos e tudo em meu ser me dizia que ele ainda estava conosco, encorajando-nos. Ele ainda era o supremo provedor. Apenas tínhamos de, pela fé, continuar adiante. Disse a um nervoso corpo de diretores que Deus ainda estava no trono. Ele ainda tinha em abundância e que provavelmente estava procurando novos instrumentos por meio dos quais nos enviar os recursos. Como a maioria dos diretores havia garantido o empréstimo bancário com suas casas, eles estavam avidamente interessados no que exatamente Deus estava provavelmente fazendo. Nos meses que se seguiram àquela crise de fé, tivemos o privilégio de ver Deus operar de forma poderosa em nosso favor. Ele não somente derramou seus recursos por meio de novos canais, mas com o tempo, o grande doador que havia nos deixado retornou. Ele tem nos ajudado tanto financeiramente quanto de outras formas desde que retornou. Lições como essa não são esquecidas rapidamente. Os líderes dormirão muito melhor à noite se fixarem este princípio fundamental. A fonte suprema de recursos da qual precisamos é o Deus que, mais do que nós mesmos, quer ver a sua igreja edificada e ele tem em abundância. Verdade número 2. As pessoas gostam de contribuir nas circunstâncias corretas. As CRS devem começar presumindo que as pessoas são predispostas a contribuir. Pense nisso. A premissa oposta é a de que as pessoas são basicamente mesquinhas, avarentas e odeiam ofertar. Acreditar nisso inevitavelmente destruirá uma abordagem poderosa do líder ao pedir contribuições. O convencimento por parte de um líder de que seu trabalho é arrancar dinheiro de pessoas radicalmente avessas a se separar deles não será de nenhuma ajuda. Isso o levará a utilizar uma estratégia para o levantamento de fundos que é tanto manipuladora quanto geradora de culpa. Tal abordagem magoa as pessoas e, com o tempo, destrói a igreja. Mas levantamento de fundos não tem de ser uma experiência negativa para nenhuma das pessoas envolvidas. Acredito piamente que se as pessoas certas estiverem presentes com a oportunidade certa, da forma e na hora certa, o resultado será um alegre e generoso derramar de contribuições. O mundo inteiro testemunhou esse princípio nas repercussões do 11 de setembro.
bilhões de dólares foram levantados para as famílias das vítimas, embora os Estados Unidos estivessem no meio de uma assustadora recessão. Sempre tentei abordar as tentativas de levantamento de fundos em nossa igreja, valendo-me de uma perspectiva positiva que tratasse as pessoas com dignidade. Defino meu objetivo da seguinte forma: oferecer a pessoas maravilhosas uma oportunidade de investir no reino de Deus, se Deus assim as conduzir. Quem pode argumentar contra uma abordagem como essa?